Bom dia, cumprimentamos a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é um outro vídeo sobre a igreja, a continuação do anterior, segundo vídeo. Então, o rebanho abandonado foi invadido pelos filósofos e pagãos daquele dia. Esta pequena igreja de Roma, sem os líderes, tornou-se apóstatas e começou a introduzir cerimônias pagãs sob títulos cristãos. Em 54, depois de Cristo, havia na igreja altares sobre os quais colocavam incenso e celebravam ritos pagãos. Com os poucos líderes fiéis, eles começaram uma nova igreja, ou a segunda igreja de Roma. Deus operou entre eles com sinais e prodígios, de forma que foi começada uma terceira igreja. Embora a primeira igreja fosse reprovada por ser pagã e não cristã, em sua adoração ela não desistiu de seu título, mas permaneceu e ainda permanece como a primeira igreja de Roma. A Igreja Católica Romana não é mais a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, e sim Igreja Romana. Ou seja, ela não deve ser conhecida mais como Igreja de Jesus Cristo, e sim como a Igreja Romana de Roma. Ou seja, Roma deu um nome à igreja. É uma igreja romana do mundo secular, não Igreja de Jesus Cristo, pois atualmente já estão tirando Jesus. Entenderam? Então, antigamente, a Igreja Católica Romana não é mais a Igreja de Jesus Cristo, e sim Igreja Romana. Tá bom? Esta primeira igreja começou a prosperar e a se multiplicar de forma que os imperadores favoreceram essa igreja por razões políticas. Então, entre parênteses aqui, com certeza, igreja de porta larga. Isso aí está na Bíblia. A Bíblia recomenda que não é para se ter uma porta larga, a porta é estreita e não larga. Tá bom? Tá aí, na prática, para todo mundo ver. Igreja de porta larga. Igreja Católica Romana. A religião babilônica foi agregada à primeira igreja. Satanás agora tinha acesso ao nome de Cristo. Estava entronizado como Deus na adoração. Com a ajuda de auxílio federal, as igrejas herdaram belos edifícios. As igrejas que é a Igreja Católica. Belos edifícios revestidos com altares de mármore branco e imagens de santos falecidos. A besta de Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 3, que foi ferida de morte, entre parênteses, o Império Romano pagão, fecha parênteses, voltou à vida e ao poder como Santo Império Romano. Roma, uma nação, o seu império religioso a manteria no topo do governo mundial. Então, o Vaticano ele é aproximadamente 44 hectares em área, ou seja, 440 mil metros quadrados, que dá aproximadamente um quadrado de 663 metros aproximados, certo? O Vaticano é uma nação dentro de outra nação, Roma, dentro da nação Roma. E tem embaixadores e recebe embaixadores. A Roma papal falsamente cristã, ela é até chamada a eterna cidade. Isso é uma blasfêmia. Agora controlada pela religião, até mais habilmente do que quando a Roma imperial pagã controlava pelo puro ferro da força. Constantino, o imperador Constantino de Roma,
uniu a igreja e o Estado e sustentou essa união pela força. O espírito que motivou a Roma pagã é o mesmo espírito que motiva agora a Roma falsamente cristã. Tá bom? O Concílio de Nicéia passou o poder de Roma política para a igreja. Parece que não há limites aos quais chegarão esta primeira igreja. Vamos lá, vamos falar um pouco da doutrina dos nicolaítas. Então, Nicão significa conquistar, Lão significa leigos, certo? Nicolaíta significa conquistar leigos. Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita que se move com mentalidade política. Ele colocou sua igreja aos cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito, que vivem da palavra, os quais guiam as pessoas, alimentando-as da palavra. Ele não separou as pessoas em classes, para que as multidões sejam dirigidas por um sacerdócio santo. É verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve ser também toda a congregação. Não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou semelhantes sejam mediadores entre Deus e o povo. Tampouco há onde eles sejam separados na sua adoração ao Senhor Jesus. Então, entre parênteses aqui, mediador, e Jesus Cristo é o único mediador, certo? Ele é o único, não os homens. Bom, vamos lá. Eu vou ver aqui. Me parece que é em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, tá bom? Que fala que Jesus ele é o mediador. Vamos lá. Continuando. O nicolaítismo destrói esses preceitos, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores supremos, em vez de servos. Esta doutrina começou com sua obra na primeira era. Vamos lá, sobre os bispos. Os bispos alegam ter poder para controlar homens e lidar com eles, como os desejam, colocando-os no ministério onde eles assim querem. Isto nega a liderança do Espírito Santo. Vamos lá em Mateus 20, versículo 20, vamos ver na Bíblia. Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Livro de Mateus, capítulos 23, do versículo 8 em diante, diz assim, ó. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, tá bom? E todos vós sois irmãos. Lá no 11 diz assim, ó. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Bom, a cabeça ferida era o Império Romano Pagão, aquele grande poder político mundial. Essa cabeça se levantou novamente como o Império Espiritual Católico Romano. O que a política
o que a política Roma pagã fez, que foi a base do seu sucesso? Ponto de interrogação. Ela dividiu e conquistou. Essa foi a semente de Roma, dividir e conquistar. Seus dentes de ferro dilaceravam e devoravam, e devoram e dilaceram, certo? Se levantou como a falsa igreja, e sua política tem permanecido a mesma, dividir e conquistar. E isso é nicolaísmo, entenderam? Homens começaram a disputar o ofício de bispo e, como consequência, esta posição passava a ser dada aos homens mais instruídos e materialmente mais progressistas e de maior inclinação política. O conhecimento humano e o programa começaram a tomar o lugar da sabedoria divina e o Espírito Santo não mais controlava a igreja. Os bispos começaram a sustentar que não era mais preciso um caráter cristão transparente para ministrar tanto a palavra como os ritos na igreja, pois eram os elementos e a cerimônia que importavam. Isto permitiu que homens maus, entre parênteses sedutores, despedaçassem o rebanho. A doutrina feita pelos bispos, posição não concedida a eles na Escritura, passou-se a distribuição de títulos de nível que culminou numa hierarquia religiosa. Logo havia arcebispos sobre bispos e cardeais sobre os arcebispos. E no tempo de Bonifácio III, o Papa Bonifácio III, havia um Papa sobre todos, um pontífice. Entenderam? A igreja excomunga os mestres corretos e queimou rolos de pergaminhos. Eles disseram, é preciso instrução especial para ler e entender a palavra. Tendo tirado a palavra do povo, coube ao povo ouvir somente o que o sacerdote tinha a dizer e fazer o que lhes dizia. Eles chamaram isso de Deus e sua santa palavra. Eles tomaram controle da mente e da vida das pessoas e fizeram-na servos de um sacerdócio despótico, entendeu? Fugiu da Bíblia, caiu nas trevas. Então virou controle do homem sobre o homem. Falsa doutrina, certo? O que é uma falsa doutrina, falsa profecia? Aquilo que está fora da Bíblia, certo? Então esse sacerdote, esse título aí não está na Bíblia. O comando é do Espírito Santo, tá bom? Vamos para o próximo vídeo.